Fala galerinha, tudo bem com vocês? Chave do Enem no ar, faça sol, faça chuva, esfrio, esquente, com qualquer problema, nós vamos em frente com Chave do Enem. Estamos chegando na terceira semana desse semestre e você sabe que essa semana então é noite, nós temos a noite de Ciências da natureza. Vamos falar de biologia, física e química. Tá preparado? Tá preparada? Pegou o material? Você sabe que o nosso material é preparado juntamente com o seu livro, a sua apostilinha da casa publicadora. Então pega lá seu material, pega a biologia, depois pega a física e por último química. Senta aí que nós vamos rever os primeiros módulos, as primeiras unidades deste bimestre. Preparadinho então? Pegou água? Você sabe, então também pode salvar esse vídeo no seu playlist para poder rever. Para estudando para o vestibular, estudando para o Enem, estudando para a sua prova, o material está aqui junto com uma série de aulas que nós temos nessa playlist. Olha só, nós já temos uma playlist com 3 anos de aula. Toda semana tem uma aula nova, então você pode rever a qualquer tempo, qualquer aula, qualquer resolução de exercício. Beleza, então? Combinado? E no final, não vai embora, porque tem resolução de exercícios de matemática. Fez o simuladinho? Então, sem mais demora, rodou a vinheta. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa live do primeiro simulado aqui de Ciências da Natureza, de Biologia. Gente, que delícia estudar genética. Eu espero que você esteja gostando. É uma disciplina maravilhosa para entender o grau de complexidade com que nós somos criados. Então, eu convido você para que se junte a mim, relembrando coisas bastante importantes que eu tenho certeza que seu professor trabalhou com você em sala de aula. Hoje eu pincelei alguns, eu escolhi alguns assuntos ali do módulo 1, porque é um módulo bastante grande, né? Para a gente poder relembrar e estudar um pouquinho, focados aí nas questões do simulado. A gente vai falar um pouquinho de tipos de herança e sobre as leis de Mendel também. A gente começa comentando aqui do Mendel, que foi um monge austríaco. Infelizmente, em vida, ele não foi valorizado como o Mendel que nós temos hoje. Ele morreu, sua apresentação ali, seus escritos a respeito da herança foram esquecidos numa biblioteca, porque quando ele fez a apresentação do resultado das suas pesquisas, não deram valor para ele, não deram importância, acharam um absurdo, né? E depois, dois cientistas pesquisando os mesmos assuntos encontraram os escritos de Mendel e olha que interessante, deram os créditos para o Gregor Mendel. E hoje nós temos como base do estudo da genética, basicamente, as leis de transmissão de herança que são dele, as leis de Mendel. Ele trabalhou com ervilhas, fez processos de autofertilização, de fertilização cruzada, para tentar entender como é que os indivíduos transmitem as suas características. Veja, imagina você viver em um mundo em que as pessoas não tinham a menor ideia que você é parecido com o seu pai, com a sua mãe ou com o seu avô, porque tem uma moléculazinha na tua célula que é passado de pai para filho, se expressa em você e faz você ser assim. As pessoas não tinham a menor ideia de como que isso funciona. Então, de fato, os escritos de Mendel foram essencialmente importantes e foi um divisor de águas na história da biologia, especialmente da genética, que estava se desenvolvendo ali no início do século 20, depois que descobriram aí as coisas que ele havia pesquisado, deu um boom que foi marcante na história. Tá bom? Vamos ver aqui um pouquinho. A primeira lei, basicamente a gente já estudou o bimestre passado, né? Com toda aquela questão dos experimentos com as ervilhas. E a primeira lei de Mendel diz o quê? Diz que cada caráter ele é condicionado por um par de fatores. Par de fatores por quê? Porque você recebe um fator do seu pai e da sua mãe, né? Só que esses fatores, eles na hora da formação dos gametas, eles se separam. Então, da mesma forma que você tem um par de fator, teu pai e tua mãe também têm um par de fator.
ou, né, um par de fatores. E aí, quando o seu pai e a sua mãe vão formar os gametas, esses dois fatores se separam, de forma que cada gameta vai ter um desses fatores, né? Então, a primeira lei diz que esses fatores se segregam, né, durante a formação aí desses gametas. Esse experimento aqui, só para a gente lembrar, então o Mendel separou na geração parental sementes amarelas e verdes puras, né? E aí a gente tem na F1, que é a primeira geração filial de filhos, 100% amarelas. Ele fez um autocruzamento, né, ali entre os indivíduos da F1. E aí ele viu que na segunda geração, na F2, já apareceu indivíduos verdes. Então, com isso, ele afirmou que essa característica verde, que apareceu em menor proporção, eram características que apareciam em recessividade apenas em determinadas condições. As amarelas não, porque elas estavam presentes em todas as gerações. Então, ele deu o nome de dominante recessivo, né? Então, o caráter amarelo é dominante e o verde, ele é recessivo. E aqui tem essa imagem aqui do livro de vocês. Você tem aí as sementes amarelas, né? Então, você tem o Vzão, Vzão e Vzão, Vzinho. Você tem tanto nas formas homozigota como heterozigota, porque o gene dominante se expressa dessa forma. Mas os genes do verde só se expressam em homozigose, tá bom? Então, a gente tem aqui o cruzamento da F1 que ele fez, na verdade, o cruzamento da geração parental, e depois o cruzamento da geração F1 que resultou na F2 nessas proporções que estão aí, 75% amarelas e 25% verdes. Só que logo depois, veja, Mendel estudou várias características ao mesmo tempo, né? E aí nós temos também a segunda lei, porque a segunda lei diz que os fatores que vão determinar duas ou mais características, eles vão se segregar de forma independente. Por quê? Nesse caso da segunda lei, eles se separam de forma independente porque eles estão em cromossomos diferentes. Então, quando você tem características que são determinadas por genes que estão em cromossomos diferentes, há uma segregação independente, há uma separação independente na hora da formação dos gametas. E aí a gente pode construir o que nós temos aqui nessa imagem, que é esse grande quadro de Punnett. Nesse caso, a gente tem duas características, né? Que é a rugosidade e a cor. Então, a semente é lisa ou rugosa, é amarela ou verde. E aí, nesse caso, quando você tem duas características e você tem indivíduos que são duplos heterozigotos se cruzando, como esses da F1, você sempre vai ter essa conformação do quadro de Punnett, né? Que é aquela proporção 9 para 3 para 3 para 1, sempre dividido por 16, né? Então, 9 por 16, 3 por 16, 3 por 16, 1 por 16. Então, você vai ter aqui indivíduos que vão ser, em sua maior parte, eles vão ser lisos e amarelos, e aí depois a gente vai ter outros indivíduos que vão ser lisos e verdes. Nós temos rugosos e amarelos e rugosos e verdes. E aí a gente tem essa proporção desse fenótipo que vocês estão vendo aqui. Inclusive, essa é uma forma que vai te poupar bastante tempo na hora que você for fazer questões, viu? Se o exercício estiver falando que são dois duplos heterozigotos, essa proporção vai se manter sempre. E isso vai te economizar muito tempo na hora de fazer exercício, porque você não vai precisar formando ali, separando os gametas, construindo o quadro de Punnett, colocando tal, porque sempre vai dar essa proporção, tá bom? Então fique esperto com isso aí, vai te ajudar. E aí a gente tem, o livro ele traz alguns casos de polialelia, né? Nos casos de polialelia, a gente tem não apenas um gene que vai determinar uma característica, né? Aqui a gente tem vários genes que vão influenciar na característica. No caso da polialelia, a gente vai ver o exemplo dos grupos sanguíneos, que é o que mais cai em questões de vestibular e questões do Enem, justamente pela importância com a saúde, né? A gente tem aqui 3 alelos que vão determinar o sistema sanguíneo ABO, certo? Então a gente tem o alelo A, a gente tem o alelo B e a gente tem o alelo Izinho, tá? Então, dê uma olhadinha aqui.
com as possibilidades. Se uma pessoa é do tipo sanguíneo A, ela tem o gene A, que pode ser IA em homozigose, ou pode ser IA Izinho, porque aqui o Izinho é o recessivo de todos, tá bom? Se tiver o Izinho, vai ser O. Agora, se tiver o IA e o Izinho, aí vai ser A, porque o A domina sobre o I, certo? Então, para a pessoa ser A, tipo A, ela vai ser IA ou IA Izinho. Isso vai fazer com que na hemácia dela ela tenha um aglutinogênio, que é uma proteínazinha do tipo A. E aí, se esse sangue tipo A for entrar em contato com um sangue diferente, ele vai estimular, por meio do sistema imunológico, a produção de anticorpos. Então, a pessoa que é o sangue tipo A, ela sempre vai ter anticorpos para o contrário dela. Então, se a pessoa é o A, ela tem anticorpos anti-B, porque ela não tem a proteínazinha B na hemácia, certo? Agora, uma pessoa que é sangue tipo B. A pessoa que é sangue tipo B tem o genótipo IB-IB ou IB-Izinho. A hemácia vai ter o aglutinogênio B. Se ela é tipo B, ela cria anticorpos contra o A, que é diferente dela. Agora, aqui a gente tem um caso interessante de codominância. Por quê? Porque se uma pessoa tiver tanto os genes A quanto os genes B, os dois vão se expressar. Então a pessoa ela vai ser A e B ao mesmo tempo. Consequentemente, ela vai ter as duas proteínas, tanto A quanto B, mas ela não vai ter aglutinina, ou seja, ela não vai ter anticorpos. Por quê? Ela não vai criar algo para atacar as próprias hemácias dela, né? Então, ela não tem nenhuma aglutinina. Agora, uma pessoa tipo O. Uma pessoa tipo O, ela não tem nem o gene A e ela nem tem gene B. Ela não tem essas proteínas do sistema ABO na hemácia. Portanto, essa pessoa vai criar aglutininas, anticorpos contra os tipos A e B. Porque se ela não tem nenhuma proteínazinha ali, quando o corpo dela entrar em contato com esses sangues diferentes, a produção de anticorpos vai ser muito rápida. E aí esse sangue da pessoa vai coagular. Isso aqui é bastante importante, não apenas para a gente fazer os exercícios de cruzamentos, que vocês vão ver que tem aí no simulado, mas também para a gente estudar a questão da transfusão sanguínea, que eu vou falar daqui a pouquinho. Antes disso, alguns pesquisadores, lá no início do século XX, especialmente o Karl Landsteiner, eles descobriram que além do ABO tem um outro sistema que é o sistema RH, que é o famoso positivo e negativo. Ou seja, se uma pessoa tem a proteína do sistema RH, ela é positiva. Se ela não tem essa proteínazinha, ela é negativa. Então, se a pessoa ela não tem a proteínazinha, ela é RH negativo, então ela vai ter o anticorpo anti-RH. Agora, se ela é positiva, ela não vai ter esse anticorpo, tá bom? Então, a gente tem aqui o processo nesse infográfico de como eles chegaram à conclusão, né, que tinha esse sistema RH. E se chama RH justamente porque eles extraíram esse antígeno inicialmente de um macaco, o macaco rhesus, né? Aí eles colocaram esse antígeno do RH num coelho, depois eles extraíram o sangue do coelho, centrifugaram e pegaram o plasma do coelho onde tinham os anticorpos que ele criou quando recebeu o antígeno RH. E aí eles pingaram esses anticorpos no sangue. Se teve reação, positivo. Se não teve reação, negativo. Então, uma pessoa, ela tem tanto o sistema ABO quanto o sistema RH. Então, a pessoa ela pode ser A positiva, B positiva, A negativa, B negativa, AB positiva ou negativa, O positiva ou negativa. E aí a gente chega aqui nessa grande tabela, tá bom? É bastante importante porque questões de vestibulares adoram confundir a cabeça de vocês, trazendo essa questão da compatibilidade do sistema ABO e do RH. Então essa tabela está no livro de vocês, se vocês quiserem acompanhar, olha que interessante, né?
em relação ao receptor e ao doador. Aqui você pode já basicamente entender que é o seguinte: o O, né? O tipo sanguíneo O negativo, ou seja, não tem a proteínazinha do A e do B, ele é Izinho, Izinho. E ele não tem o RH, ele é RH negativo, né? Ele é o doador universal. Então, numa emergência, se alguém precisar de sangue, pode pegar o O negativo. O ideal é que seja do mesmo, né? Mas numa emergência, isso pode ser usado, tá? Agora, o doador, o receptor universal, aquele que pode receber de todo mundo, é o AB positivo. Por quê? Porque ele tem a proteína A, portanto, ele não tem anticorpos anti-A. Ele tem a proteína B, ele não tem anti-B. E ele tem o RH positivo, então ele não tem o anti-RH. Então, como ele não tem esses anticorpos para combater esses tipos, ele pode receber de todo mundo, mas ele não pode doar, ele só doa para ele mesmo, tá? O contrário do O. O O negativo doa para todos, mas ele só pode receber dele mesmo, tá bom? Então a gente tem aqui o sangue tipo O, não tem aglutinogênios, então por isso que ele pode ser doado para outro tipo sanguíneo. E aí você tem aqui, né, o O negativo, ele pode doar só para o O negativo, nenhum outro, né? O O positivo, ele doa para o O negativo e para o O positivo. O A positivo, ele pode... receptor, né, gente? Então, o O negativo recebe do O negativo, o O positivo recebe do O negativo, o A positivo recebe do O negativo e do A negativo e assim por diante, tá bom? Mais do que você decorar uma tabela como essa, o que eu não recomendo, eu recomendo que você se dedique nessa tabelinha aqui, ó, tá? É importante você entender o porquê que tem reação e o porquê não tem. Então, se o sangue é tipo A, ele tem proteínazinha do A. Não conhece o B. Logo, se ele entrar em contato com o B, ele vai produzir anticorpos contra o B, anti-B. O B é o contrário. O B produz anticorpos anti-B. O O, ele tem os dois, porque ele nunca viu A e B na vida. Então, quando ele entra em contato com esses, ele vai produzir os anticorpos, né? E o AB, esse não tem anticorpo nenhum. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que esse assunto é um tanto quanto confuso. Isso dá um nó na cabeça de um monte de gente na hora de fazer os exercícios. Então, o segredo aqui, pessoal, é fazer muitos exercícios desse assunto. Muitos exercícios de cruzamento, muitos exercícios de transfusão sanguínea, né? E, uma coisa que eu estava esquecendo, que a gente precisa comentar, que é a questão da eritroblastose fetal. Essa é uma coisa bastante importante, né? A eritroblastose fetal acontece com mulheres que são RH negativo, mas que gestam, né, que ficam grávidas de crianças com RH positivo. Porque, veja, a criança que é RH positivo, ela tem proteína. A mãe, não. Então, a mãe vai produzir anticorpos contra esse RH positivo da criança. E olha só, o sistema imunológico da mãe vai atacar as hemácias do feto. Então, na primeira gestação, e a mulher que faz o pré-natal já tem isso desvendado desde o início, na primeira gestação, a mulher toma alguns remedinhos, uma vacina, para evitar que isso aconteça. Até porque na primeira gestação, a mulher tem o seu sistema imunológico estimulado. Agora, se a mulher ficar grávida novamente de uma criança positiva, ela sendo negativa, aí pode acontecer um caso muito sério, porque o sistema imunológico da mãe pode destruir as hemácias do feto. E aí a criança pode morrer, tá? Então, lembre-se também aí de estudar a questão da eritroblastose fetal, que tem a ver com o RH, né? Mãe negativa, criança positiva. Então, até a próxima. Boa sorte nos exercícios.
Olá, meu querido aluno do terceiro ano do ensino médio. Você está aqui conosco para aprender mais. E sou eu, professora Kelaine de Física, que vou ensiná-los algo muito interessante, muito importante, que está presente em todo o nosso cotidiano, que são os geradores elétricos. Está lá no módulo 1 da apostila de vocês. Alessandro Voita, em torno de 1800, inventou uma pilha voltaica, que foi a primeira fonte de corrente contínua. E essa pilha, ela transforma energia química em energia elétrica. Mas qual é a definição de gerador? Dispositivos como pilhas, baterias, tomadas, todas que fornecem energia elétrica são chamados de geradores elétricos. Eles consomem essa energia, os que consomem essa energia dos geradores nós chamamos de receptores elétricos, no caso, os motores do carrinho liquidificador. Então, geradores aqueles que geram energia e receptores aqueles que recebem essa energia gerada. Mas nós vamos ficar hoje somente em geradores elétricos. Você já aprendeu lá com o seu professor, então vamos revisar aqui então. Qual é a definição de um gerador elétrico? É todo sistema capaz de transformar energia elétrica em qualquer outro tipo de modalidade de energia, porque a energia ela não pode ser criada, ela não pode ser destruída e ela é sempre transformada uma energia na outra. Então, qual é a principal função? Transformar outras formas de energia, por exemplo, pilha, energia química, em energia elétrica. E dentro do meu circuito elétrico nós temos este símbolo, tá? O Ezinho, que nós já vamos ver o que significa, e o Rzinho, não é mais o R maiúsculo. O R maiúsculo está relacionado a resistores. Agora, esse R pequeno está relacionado à resistência interna do meu gerador. Nós já vamos ver um pouco mais sobre isso. Antes, nós vamos ver o que é a força eletromotriz. A força eletromotriz, que é este E aqui, é a energia elétrica que uma fonte fornece a uma unidade de carga elétrica para que ela realize um trabalho, movendo-se através de um circuito. A FEM, que é a força eletromotriz, é essencialmente a diferença de potencial elétrico entre os terminais de uma fonte quando não há corrente elétrica fluindo, ou seja, quando o circuito está aberto. A força eletromotriz nada mais é do que o potencial elétrico medido em volts fornecido por um gerador. Tudo aquilo de energia que um gerador gera. Só que ele fala aqui que o circuito está aberto, ou seja, ele não está colocado dentro de um circuito elétrico. Por exemplo, uma pilha que está aqui, né, dentro do circuito. Se ele está fora, a gente diz que toda a energia que está gerando ali é força eletromotriz. A partir do momento que eu coloco ele dentro de um circuito, ligo esse circuito, tá? Abro esse circuito, ele começa a consumir. E é aí que acontece, gente. Acontece a transformação de energia. Então, eu tenho uma energia não elétrica, por exemplo, uma energia química de uma bateria. Parte dessa energia ela é dissipada em forma de calor e outra parte da energia é energia útil. Então, nem toda a energia que ela gera lá no início, quando o sistema está aberto, ela transforma isso em energia útil. Energia que realmente você vai usar. Parte dessa energia é dissipada em forma de calor. Tá? A gente chama isso de efeito Joule. Nós já estudamos um pouco mais sobre isso no bimestre passado. Então, energia total gerada, nós teremos que, olhem só, subtrair da energia dissipada. Então, energia útil é igual a energia total, que é a força eletromotriz, tudo aquilo que essa pilha gera, eu tenho que extrair aí a energia dissipada, a tensão dissipada, tá? Então, quando nós colocamos esse gerador dentro de um circuito elétrico e vamos fechar esse circuito, resistência equivalente à equivalência entre os resistores. Lá, resistor série, paralelo ou a mistura deles, tá bom? Então, eu vou colocar agora esse gerador dentro de uma associação de vários resistores. Então, olhem ali a diferença. O Rzinho minúsculo é uma resistência. A gente diz que é ele que dissipa a energia, porque a gente tem que desconsiderar essa energia dissipada que você não usa para nada. Então, o E é a força eletromotriz, aquilo que ele gera, o Rzinho é aquilo que dissipa, e eu coloco este gerador dentro de
um circuito. Lembrando que a corrente, ela circula sempre do menos para o mais, tá bom? Mas quando a gente chega ali para a equação do gerador, nós temos que considerar, então, a energia útil e a energia dissipada. Então, qual é a energia que chega no meu circuito, para os meus resistores? É a energia útil, que é o U. O E é a força eletromotriz menos o Rzinho. Vocês estão vendo que apareceu o Rzinho aí? Este resistor é relacionado ao gerador, não do circuito, é do gerador, vezes a corrente que circula nesse meu circuito. O que é um gerador ideal? Aquele que a resistência interna seria nula. Ou seja, a tensão útil seria exatamente igual à tensão total. Impossível. Impossível. Sempre vai ter perda de energia em forma de calor. Sabe quando você está usando, por exemplo, o celular, usa bastante celular e você encosta nele e está quente? É porque nem toda a energia da minha bateria se transforma em energia útil, que é o meu celular funcionando. Parte dessa energia é transformada em calor, tá bom? O meu gerador, então, olha lá. Eu tenho energia que ele é formar a força eletromotriz, toda a energia que ele é gerada dentro lá da energia química. Quando ele passa pela resistência interna do meu gerador, olha o que vai acontecer com a tensão vai cair. Então, a tensão útil é sempre menor à força eletromotriz. Só que é muito comum aparecer aí, gente, os geradores com uma curva característica delas. Então, olha lá, nós temos eixo Y, a tensão. Nós temos no eixo X a corrente que atravessa o gerador. Quando nós temos lá o ponto A, é o gerador em circuito aberto. É quando a tensão é exatamente igual à força eletromotriz. Quando eu fecho o meu circuito, a tensão ela vai caindo, por isso que é uma reta decrescente, e a corrente ela vai aumentando. Quando chega no ponto B, a corrente é máxima, por isso que a gente diz que o gerador está em curto-circuito, e a tensão é nula, tá? E como que eu posso saber qual é essa corrente no curto-circuito? Eu posso descobrir qual é a corrente no curto-circuito, eu posso descobrir também através de uma curva característica do gerador qual é a resistência interna desse meu gerador, tá? Então, quando você considera ali no ponto B, o curto-circuito, a tensão é nula. Então, na fórmula do gerador, você coloca o zero, e aí, quando você coloca o zero, você manipula a fórmula e você consegue encontrar a corrente no curto-circuito, ou você consegue descobrir também ali a resistência interna do meu gerador. Essa é a característica de uma curva de um gerador. Mas geralmente um gerador sozinho não faz nada. Temos que colocá-lo dentro de um circuito. E a gente vai falar sobre um circuito simples fechado. A gente usa a lei de Pauli, tá? Só que é o seguinte, se um circuito ele é muito mais complexo, você não pode usar essa lei, tá bom? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos unir resistência externa com a resistência de um gerador. E como ele é um circuito simples com base na lei de Ohm, então U igual a R vezes I. O U, que a gente usaria aí, a gente usa a força eletromotriz, que é a tensão total, igual à soma das resistências, porque vocês conseguem ver que a resistência interna e a resistência do meu resistor, eles estão em série, por isso que é a soma. Então, eu pego a resistência equivalente dos meus resistores e sempre preciso somar com a resistência interna do meu gerador. Então, por exemplo, ele vai pedir, qual é a corrente que está circulando no meu circuito? Preciso usar a lei de Pauli, tá? Só que o que o Enem ama é a associação dos geradores. Os geradores quando eles estão em série e os geradores quando estão paralelos. Então, olhem só o que acontece. Quando os geradores estão conectados em série, um após o outro, positivo ligado ao negativo, nós fazemos o quê? Somamos as tensões. Então, se eu tenho duas pilhas de 1,5 e elas estão em série, a soma total das tensões será 3 volts. Então, você soma as tensões quando nós colocamos esses geradores conectados em série. Só que os geradores ligados em paralelo, ele mantém a tensão constante. A mesma ideia que nós tínhamos lá de resistência. Lembra de resistores? Resistores em série, a resistência soma, e a tensão se divide. Resistores em paralelo, a tensão é igual? Aqui também. Tá? Quando eu coloco dois geradores
é em paralelo, por exemplo, de 1,5 em 1,5, a tensão final é 1,5. Mas qual é a vantagem de colocar um gerador em paralelo? Eu consigo fazer com que a resistência equivalente fique menor do que a menor resistência, ou seja, tem menos consumo de energia elétrica. Então, quando eu coloco em série, eu aumento a tensão. Quando eu coloco dois geradores ou dois ou mais geradores em paralelo, eu diminuo esse consumo, fazendo com que essas pilhas durem por muito mais tempo. Por isso que às vezes, naquelas câmeras antigas, nós tínhamos 4, né? Eram duas em série e ambas uma em paralelo com a outra, para aumentar a tensão e melhorar e também aumentar a durabilidade destas pilhas. Fiquem atentos, tensão, U, volts, força eletromotriz também é dado em volts, resistência é dado em ohms e corrente é dado em ampere, tá bom? Não esqueçam das unidades de medida, você agora vai lá, corre, já que o conteúdo tá fresquinho na cabeça e vai fazer o simulado, tá bom? E depois volta aqui conosco para que a gente possa corrigi-los junto. Um beijo e até a próxima aula. Boa noite, terceiro ano. E aí, como vocês estão? Último semestre, hein? Para a gente finalizar com chave de ouro 2025. O Enem tá logo ali. Então, para nossa noite de hoje, o conteúdo separado foi o conteúdo de isomeria. Isomeria plana, ok? Lá do módulo 2 do seu material. Então, nós vamos começar com isômeros. Qual é a definição de isômeros? Iso vem de igual e meros vem de parte. Então, isômeros são compostos que vão ter partes iguais, mas que em algum momento eles vão apresentar características diferenciadas. Então, nesse caso, nós vamos ser compostos com a mesma fórmula molecular e vão formar compostos diferentes. Ou diferentes porque vão ter propriedades físicas e químicas diferentes, ou diferentes porque vão se comportar com a luz de forma diferente. Hoje é só isomeria plana. Então vamos lá. Quando nós olhamos a esse exemplo aqui, ó, uma cadeia carbônica e em uma das extremidades você tem o grupo hidroxilo. O nome oficial é o butanol ou 1-butanol, ou simplesmente butanol. A fórmula molecular indica que ele tem 4 átomos de carbono, 10 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O seu ponto, a sua massa é 74 gramas para cada mol, sua massa molar. O ponto de fusão é de menos 89 graus Celsius e o ponto de ebulição é de 118 graus Celsius. E a densidade a 20 graus é de 0,1 gramas por centímetros cúbicos. Então, as propriedades, essas são as propriedades físicas, né, e algumas químicas desse composto, desse álcool. Ah, é muito importante, né? Eu acho que vocês já estão craques, mas é muito importante conhecer as funções dos grupos funcionais, porque nós vamos recordar, nós vamos precisar, né, dessas informações agora para o segundo semestre, para os exercícios também do segundo semestre. O que que eu quero mostrar aqui para vocês? Que o butanol ou o butanol, de forma molecular C4H10, um oxigênio, ele pode ter um composto que é isômero a ele, ou seja, vai ter a mesma fórmula molecular, que no caso é o etoxetano. O etoxetano é um éter, função totalmente diferente, aplicação totalmente diferente. Mas o que que eles têm em comum? A mesma fórmula molecular. Mesma fórmula molecular, mas compostos diferentes. A massa molar é a mesma, porque ele tem a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio, só que o ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade são diferentes. Por quê? Porque um é um álcool e o outro é um éter, né? Então, as propriedades físicas vão ser totalmente diferentes e as propriedades químicas ali de álcool, da polaridade, né? Também é diferente, a densidade é diferente,
A única coisa que eles têm em comum é a massa molar, porque eles têm a mesma fórmula molecular. Então, os isômeros que nós vamos estudar na nossa aula de hoje é isso, eles vão ter a mesma fórmula molecular, mas eles vão ter uma diferença. E aí nós vamos identificar essas diferenças. Bom, isômeros então. Os isômeros, eles podem ser divididos entre enantiômeros e isômeros. Os isômeros plano, né, ou isomeria plana, ela pode ser conhecida também como isomeria constitucional ou estrutural, porque ela vai mexer no plano, ela vai olhar o plano, como esses átomos estão organizados, como as moléculas, né, os elementos vão constituir essa molécula, se ligar para formar essa molécula, ou ainda a estrutura, né, da molécula. Então, a diferença, né, eles vão ser diferenciados pelas fórmulas planas, ou como estão os ligantes, ou como estão as ramificações e saturações, e assim sucessivamente. Tipos de isômeros planos, ou tipo de isomerias planas. Nós temos a isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de compensação, ou metameria, isomeria de função e tautomeria. Então, hoje nós vamos falar desses 5 grupos de isômeros. Então, o primeiro deles é a isomeria de cadeia. Esses compostos orgânicos, eles são isômeros porque eles vão ter a mesma fórmula molecular. Só que a diferença vai estar na cadeia, como que essa cadeia está organizada. Então, para ser um isômero de cadeia, eles vão ter a mesma fórmula molecular, mas a estrutura da cadeia vai ser diferente. Primeiro exemplo. Então, aqui nós temos o C5H10, que pode formar essa cadeia aberta insaturada, ou esse ciclo. Então, olha a diferença entre eles. Eu tenho uma cadeia aberta e uma cadeia fechada. Eu tenho um alceno, porque eu tenho uma insaturação entre carbonos, e eu tenho um ciclo alcano. Então, são compostos diferentes, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade totalmente diferente, mas eles têm em comum o quê? A mesma fórmula molecular. Então, eles são isômeros, porque eles têm a mesma fórmula molecular, mas eles são isômeros de cadeia porque a cadeia é diferente. Olha um outro exemplo. Eu posso formar um ciclo com uma ramificação. Então, da mesma fórmula molecular, eu formei 3 compostos totalmente diferentes. Olha o outro exemplo. 4 carbonos, 8 hidrogênios, 2 oxigênios. Então, nós formamos ali um carbono, né, uma cadeia de carbono linear, tem uma função orgânica oxigenada. Aqui eu vou manter a mesma função COOH, né, que é a carbonila, a carboxila, carbonila mais a hidroxila do ácido carboxílico. Qual que é a diferença da primeira cadeia para a segunda cadeia? Tá ali no CH3, que está circulado aqui embaixo, né, em coxinha. O que que acontece com ele? Bom, nós temos ali uma cadeia linear, né, uma cadeia que a gente chama de normal, e nós temos uma cadeia ramificada, que é onde eu tenho um carbono terciário, né, secundário, terciário ali. Nesse caso, eu tenho uma cadeia aberta linear, uma cadeia aberta ramificada. Então, a diferença está na cadeia. Isômero de posição. Se você já pegou a ideia, já vamos caminhando ali, né? Então, eles são isômeros porque eles vão ter a mesma fórmula molecular, mas agora a diferença está na posição. Posição de quem? Aí eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado para não confundir com a metameria ou a isomeria de compensação. Nesse caso, a posição vai ser das ramificações ou do grupo funcional, a hidroxila do álcool, a carbonila da cetona, ou ainda a diferença na posição das insaturações, ligações duplas ou triplas. Então, primeiro exemplo, C3H8O. Então, eu posso formar ali um álcool, né, primário, porque o grupo hidroxila está ligado a um carbono da extremidade. Ou eu posso formar um álcool secundário, onde eles. Um álcool terciário. Não, pera. Opa, vamos voltar ali. Um álcool secundário, onde o grupo hidroxila está ligado ao carbono e esse carbono está ligado a outros 2 carbonos, né? Então, eu mudei a posição do grupo hidroxila. Muda a polaridade, muda ponto de fusão, muda ponto de ebulição e muda a densidade, ok? Então, eu tenho um carbono formando ali um álcool primário e eu tenho o carbono ligado ao grupo hidroxila formando um álcool secundário. Então, mudei a posição do grupo hidroxila.
No segundo exemplo, nós temos 4 carbonos e 8 oxigênios. Então, eu tenho a presença de uma insaturação do tipo dupla. Na primeira molécula, essa insaturação está entre o carbono 1 e o carbono 2. No segundo exemplo, a insaturação vai estar entre o carbono 2 e o carbono 3, certo? Então, eu mudei a posição da insaturação de lugar. Então, a insaturação mudou de lugar, isomeria de posição. O grupo hidroxila mudou de carbono, isomeria de posição. A carbonila da cetona mudou de posição, isomeria de posição. E a isomeria de compensação. Então, o que a gente precisa entender? Que a isomeria de posição não vai mexer com o heteroátomo. Já a isomeria de compensação, ou metameria, ela vai pegar o heteroátomo, que é aquele átomo que está diferente, né? Então, eu tenho uma sequência de carbono, no meio daquela sequência de carbono eu tenho um oxigênio, um nitrogênio, por exemplo, um enxofre. Eu vou pegar aquele elemento diferente e vou mudar a posição dele no meio dos carbonos. Então, isso é uma isomeria de compensação. Eu vou mudar a posição do heteroátomo na cadeia, certo? Então, exemplo aqui, ó. 4 carbonos, 11 nitrogênios e um nitrogênio. Então, eu formo aqui uma amina, né? Essa amina, o nitrogênio, ele está entre um carbono do lado esquerdo e 3 carbonos do lado direito, né? Do meu lado esquerdo. E eu vou mudar a posição dele, eu vou colocar ali no meio. Aí agora ele vai ficar com 2 carbonos antes e 2 carbonos depois. Então eu mudei a posição do nitrogênio. E isso é uma isomeria de compensação. Eu peguei o elemento que estava entre os carbonos, que no caso é o nitrogênio, e mudei ele de lugar. Isso também acontece, por exemplo, com o nosso próximo exemplo, que são 4 carbonos, 10 hidrogênios e um oxigênio. Eu tenho aqui um éter, né? Eu tinha uma amina antes, agora eu tenho um éter. E eu vou pegar o oxigênio e vou mudar ele de posição. Antes ele estava com um carbono de um lado e 3 do outro. Agora ele está com 2 carbonos cada lado. Então, eu mudei a posição do heteroátomo. Então, eu só tenho que tomar cuidado para não confundir isomeria de posição com isomeria de compensação ou metameria, tá? Que é quando eu mudo a posição do heteroátomo. Isomeria de função. Agora sim, eu vou ter até agora, nós vimos que eu ia ter a mesma função, né? Eu consegui formar moléculas com a mesma função. Agora eu vou ter a mesma fórmula molecular, mas eu vou formar grupos funcionais totalmente diferentes. Então, eu vou formar funções diferentes. A diferença vai estar ali. Um vai pertencer à função álcool, o outro vai pertencer à função éter, né? Que foi o exemplo que eu usei lá no comecinho dos slides. Então, aqui, ó, C2H6O. Eu posso formar um álcool, o etanol, ou eu posso formar o metóxido, metano. Eu posso formar um álcool e um éter. São funções totalmente diferentes. Eles têm a mesma fórmula molecular, por isso eles são isômeros, mas eles vão pertencer a grupos funcionais diferentes, por isso que eles são isômeros de função. Depois eu tenho o C3H6O, que vai formar aqui um aldeído, né, por conta da carbonila ligada ao hidrogênio. E posso formar um isômero que é a acetona, a propanona, que é quando eu tenho a carbonila entre carbonos. Então, da mesma fórmula molecular, eu formei funções orgânicas totalmente diferentes. Isso é uma isomeria de função. E para nós finalizarmos, porque a aula do terceiro ano ela é bem rapidinha, ela é bem tranquila nesse começo, né? Para a gente se familiarizar com as isomerias. Na nossa próxima aula a gente vai ter os enantiômeros, as isomerias geométricas, isomeria óptica. Mas para finalizar a nossa isomeria plana, nós temos a tautomeria, que é aquele equilíbrio dinâmico entre a molécula. É um isômero que é formado intramolecular, quer dizer que a ressonância, o rearranjo dos átomos que formam aquela molécula vão proporcionar a formação de isômeros. Tanto na isomeria de função quanto na tautomeria, eu vou ter compostos que vão formar funções diferentes. As outras 3 isomerias eu não vou mudar a função, eu vou ter a mesma função. Agora, isomeria de função e tautomeria, eu vou mudar a função, né, o grupo funcional. Então, eu tenho ali os casos mais comuns, né? Que é o aldeído, ele se reorganiza ali, o hidrogênio e o oxigênio da própria molécula e forma um enol. E aí a gente tem,
né, a tautomeria aldoenólica, aldeído enol ou enol para aldeído e vice-versa. Ele fica nesse equilíbrio dinâmico aí, sempre trocando os elementos de lugar e formando ora aldeído, ora enol. Ou cetona e enol, que é a cetoenólica, que é quando eu pego a cetona, ocorre o rearranjo entre os átomos que compõem aquela cetona e formam um enol. Aí o enol ocorre um rearranjo porque ele é instável, né, pela sua configuração, densidade eletrônica, e ele volta a ser cetona. Então ele fica nesse equilíbrio dinâmico aí. Então aqui, olha só o que que acontece, né? O oxigênio, por ser mais eletronegativo, ele acaba atraindo o hidrogênio, que é mais positivo, só que como ele não pode fazer mais que duas ligações, quando ele captura o hidrogênio que está do lado, essa ligação dupla com a carbonila tem que quebrar, e aí você volta ali e forma a insaturação entre os carbonos, né? Formando o enol. Só que essa configuração é instável, aí volta a dupla para o oxigênio, volta o hidrogênio para o carbono, volta a ser aldeído. A mesma coisa com a acetona, né? Então, o oxigênio ele vai pegar o hidrogênio do carbono do lado, vai formar a saturação entre os carbonos e sempre nessa seta de vai e vem entre os dois compostos, porque é um equilíbrio, né? Então, ao mesmo tempo em que eu estou formando o meu produto volta a ser reagente, né? Uma reação reversível ali. É um equilíbrio dinâmico entre essas duas espécies. Pessoal, nossa aula ela, né, é mais curtinha mesmo, mas ela é extremamente importante. Então, se você ficou com alguma dúvida nessa parte, volta, reveja. Espero que vocês tenham feito ótimas anotações e nós nos vemos na resolução dos exercícios e depois nas nossas próximas aulas. Até mais. Galerinha, a aula passa voando, né? Um pouco mais longa essa aula, afinal de contas, né? Natureza, nós temos três componentes com bastante conteúdo ali. Espero que você tenha compreendido. E agora vamos para a resolução de matemática. Dê uma olhadinha nesse formato onde você vai focar mais no exercício do que no professor. Quem sabe fica até melhor para você guardar e lembrar o conteúdo. Fechou então? Depois da aula, abre simulado de natureza, não se esqueça disso. E eu vejo vocês na próxima semana com Ciências Humanas, que é a minha área. Eu volto também como professor na próxima semana. Um forte abraço e até mais. Fala, meus alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para a nossa resolução. Pega a tua apostila, pega teu material, deixa tudo pertinho, que a primeira pergunta já está na tela. A questão diz o seguinte, é uma questão do Enem de 2010. Um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 quilômetros ao noroeste de São Paulo, na noite do último domingo caiu nesta segunda-feira. Tá dando uma reportagem de jornal, tá? Mas vamos para o que interessa. Na data do acontecido, duas pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 quilômetros da posição vertical do balão e avistou sob um ângulo de 60 graus. E a outra a 5,5 quilômetros da posição vertical do balão. E aí avistou no ângulo de 30. Qual a altura aproximada em que se encontrava este balão? Tá. Então a gente tem duas medidas, dois observadores diferentes e dois ângulos diferentes de observação. A gente pode partir da tangente de 60 graus, ok? Pegando ali um dos avistadores, né? Um dos observadores. Então, por meio da tangente de 60 graus, a gente tem que o cateto oposto a 60 graus dividido pelo cateto adjacente a 60 graus vai nos fornecer raiz de 3 igual a x, que é justamente essa medida que a gente tanto quer determinar. Dado isso, a gente encontra o valor de aproximadamente de raiz de 3 em 1,8 e a gente multiplica esses valores encontrando x igual a 3,114 quilômetros. A alternativa que mais se aproxima para essa questão é a alternativa letra C, 3,1 quilômetros.
ok? A questão de número 2, ela também vai trazer algumas informações, sobretudo que o ângulo visual é 2 alfa, que ele pede para nós, como ilustra a figura, e ela vai dizer na parte de baixo o seguinte: suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa de 30 graus. E ao chegar ao ponto B, que é o próximo ponto que ele tanto deseja chegar, verificou-se que havia percorrido a distância AB de 2.000 metros. Com base nesses dados, mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P será de quanto? Tranquilo. A gente pode dividir essa figura em duas partes para poder entender melhor, tá? A parte interna e a parte externa. Pegando a parte externa, a gente obtém essa distância de B a P de 2.000 metros. E a gente fica com um triângulo retângulo bem fácil de se resolver. Então a gente pode aplicar aí o cosseno daquele ângulo 30, o cosseno do ângulo 30, que é aquele ângulo que fica no ângulo P, tá? Dado isso, a gente aplica lá o cosseno e acha que o cosseno é cateto adjacente a 30 graus dividido pela hipotenusa. A nossa hipotenusa para esse caso particular é x, que é a distância que a gente quer determinar. Dito isso, fazendo as nossas contas, extremos por meios, a gente acha que x é 1.000 vezes raiz de 3. Alternativa, letra B de bola. Questão de número 3, ela diz que dada uma função f de x, seno de x mais 3, qual é o valor numérico da função para x igual a 3π sobre 2? Uma questão extremamente fácil. Está te dando a função, está te dando o valor que a variável vai receber, só aplicar na função e ser feliz. Aplicando 3π sobre 2 em x, a gente encontra o valor de 2, já que o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Menos 1 mais 3, 2. Alternativa, letra C de casa. A questão de número 4, você piscou e já apareceu na tela. Então, vai comigo, acompanhe conosco aqui. Ela diz que, dada a função trigonométrica, f de x igual 1 sobre 4 menos o seno de x, a gente pode afirmar que o menor valor, presta atenção, menor valor que f de x pode assumir é. A gente sabe que o menor valor que a função seno de x pode assumir é menos 1. E o maior é 1. Então a gente vai partir disso, tá? Eu sei que o seno de x, o menor valor é menos 1. Então, com base nisso, a gente propõe uma solução próxima do que a gente quer. Então, no lugar do seno do x, a gente vai colocar menos 1, que é o menor valor que o seno pode assumir. Dado isto, a gente só faz continha básica ali e encontra 1/5. Resposta letra C. Também. A questão de número 5 também vai nessa pegada de funções trigonométricas e de aplicação da função. Ela nos dá agora a função f de x igual 1 mais 2 cosseno de x, e ela pede para nós o valor de x, tá? Quando x é igual, o f de x é igual a 2. Então nós vamos pegar no lugar do f de x, que seria o famoso y, e colocar o valor de 2, encontrando ali o valor do cosseno. Cosseno de x é igual ao meio. Aí eu pergunto para você, qual é o ângulo x ou arco x cujo cosseno é o meio? Dado isso, é o ângulo de 60 graus, que em radiano é π sobre 3. Uma vez que π vale 180, se a gente dividir por 3, fornece um ângulo de 60 graus. Alternativa letra E. A questão de número 6, ela nos dá 3 afirmativas e ela pede para que nós julguemos essas afirmativas e verifiquemos quais delas ou qual delas obtém a única resposta verdadeira, ou as respostas verdadeiras. Então a gente vai uma por uma, tá? A primeira diz, devido a função seno f de x igual a seno de x e a função cosseno de x possui margem de intervalo menos 1 e 1. Óbvio, são os limitantes da função circular, ok? Então a primeira tem que ser verdadeira. A segunda, ela é falsa porque ela diz que a tangente possui margem entre 2 e menos 1. Não acontece isso, ok? Não acontece isso. E a função tangente não é limitada, então vale ressaltar isso. Logo, a segunda afirmação é falsa. E a terceira diz que a função seno é uma função periódica. Óbvio que é correta. Ela tem um período, o período dela é 2π, tá? Dado isso, a afirmativa 2 é a falsa letra B. A sétima questão nos diz que, dada a função seno ao quadrado de x mais 2 cosseno de x, qual é o valor numérico de x igual a π sobre 4? Também aplicação. Você vai pegar
o π sobre 4, vai colocar na função e vai obter o valor. Para nós, foi 0,5 mais 2 raiz de π. Mais 2 raiz, perdão. Foi tanto π que a gente vai colocando até na resolução aqui sem ver. A questão de número 8 é uma questão do Enem de 2011, e ela nos dá uma função r de t. Essa função é uma função que tem cosseno, e ela pede para nós qual é o valor S que atinge esse valor. Então, o que que a gente pode fazer? A gente quer a distância entre o maior valor e o menor valor da função, maior e o menor. Para encontrar o máximo e o mínimo da função, a gente vai substituir os valores que a gente conhece. A função cosseno é uma função limitada entre -1 e 1. Então, a gente tem o valor inicial e o valor final, o menor e o maior. Dito isso, a gente vai partir primeiro pelo maior valor, que é 1. Então, a gente faz que o cosseno de 0,6t tem que ser 1. Dado essa condição, e aplicando no valor daquele cosseno de 0,06t, o valor de 1, atribuindo esse valor, a gente encontra o valor para a função r de t, 510. Repetindo o mesmo processo agora para o inferior, o limitante inferior, que neste caso é -1, a gente obtém 6.900. Agora basta somar e encontraremos esse valor S que atinge o nosso problema. 12.000 quilômetros é a nossa resposta. Questão de número 9, também do Enem, ela nos fornece uma função trigonométrica, nesse caso cosseno, e ela pede qual é o mês da safra que irá se repetir. Então a gente para pensar e ver que o menor valor possível para esse cosseno tem que ser -1. Isso eu já sei. Vamos aplicar no valor do cosseno de πx menos π dividido por 6, um valor de -1. Atribuindo isso, a gente encontra o valor de x por meio de uma equação. X só pode ser 7. Dado isso, a gente volta para enxergar agora que mês é esse que pode valer 7. Neste caso, só pode valer 7 no mês de julho, né? Fazendo as nossas contas, de janeiro até julho, julho é o mês 7. Uma dica importante é que, veja, a gente igualou a -1. Só que qual é o cosseno cujo o valor dá -1, né? Qual é o ângulo cujo valor dá -1? Π. A questão 10, e nossa última questão, ela fala que uma determinada hora do dia, de um dia ensolarado, a sombra de uma casa se projeta por 23 metros. E esta sombra faz 45 graus em relação ao solo. Desta forma, determine a altura da casa. Tranquilo. Está pedindo altura? Vai de tangente. A tangente de 45 graus, que é o que a sombra faz. Dado isso, a gente vai obter a nossa altura. A tangente de 45 é igual à altura da casa dividido pela medida da sombra. A tangente de 45 é 1, a medida da sombra é 23. Obviamente, multiplicando ali os nossos extremos por meio, uma multiplicação cruzada, a gente obtém que a altura é 23, alternativa letra C. Querido aluno, espero que você tenha mandado super bem no seu simulado. Se você errou alguma, volta ao vídeo, observa a explicação, coloca no 0,5 ali para ficar mais fácil. E que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima aula. É isso e tchau!